Então, nós vimos que aqui você está vendo esses dois pães ungidos, né? São os dois pães apontando para as duas casas. Por que eu botei esses 144 mil? Porque quando você olhar para Apocalipse, vai estar apontando esses 144 mil como primícias. E vai dizer assim, Apocalipse 14, verso 2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Está aqui, muitas águas. Com voz de grande trovão, também voz que ouvi era como de arpista que tange a sua harpa. Então, esses 144 mil, eles louvam, né? Louvam a Deus. E quando a gente olha para o livro da lei, para os profetas, até para os salmos, que quem louvava, quem tocava instrumentos, estava apontando para quem? Para os levitas, para os sacerdotes, louvando a Deus. E diz assim, entoavam um novo cântico diante do trono, dizendo, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. Esse comprados aqui tem um significado aí um pouco profético que nós vamos ver num outro estudo, que é no sentido de ser comprado de escravidão, ou seja, uma pessoa que compra um escravo de um outro senhor, no sentido de ser redimido, né? E o preço foi o quê? Foi o sangue de Cristo. Por isso que Paulo fala, vós fostes comprado por preço, ou seja, comprados da terra. E diz assim, são esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens. Então aparece que redimidos, exatamente no mesmo sentido de comprados. Primícias para Deus e para o Cordeiro. Então essa expressão primícias aqui, que está aparecendo aqui, para o Cordeiro, você vê que ela está apontando para nós aonde? Exatamente aqui. Porque aqui, na Páscoa, com a sua morte, Cristo está comprando o povo. E está sendo feito primícia aqui. E você vê que dessa primícia ia ser feito esses dois pães, que está apontando para 2 ungidos. Então, quando você vê a expressão primícias aqui, é justamente para você linkar com o Apocalipse. E esses 2 pães aqui apontam para as 2 casas, que eram o quê? As 12 tribos. Então, dessa primícia aqui, você vai fazer esse pão, né, um pão das primícias, que está apontando para as 2 casas. Por isso que a gente vê que os 144 mil são 12 mil das 12 tribos de Israel, ou seja, as 2 casas. Mas Deus está apontando num âmbito profético ali para nós. Então, aqui você vê ele sendo redimido, mas aqui eles já estão sendo oferecidos como o quê? Como pão. Então, quando você vê esses 144 mil como primícia aqui, você está vendo esse pão das primícias que está aparecendo aqui, né? Os 144 mil que foram selados e agora estão sendo oferecidos como pão das primícias diante de Deus. Então, eis por isso que a gente vê que os 144 mil são as primícias de Deus, apontando para quê? Para a festa do Pentecostes, que são que as 12 tribos que apontam para as 2 casas, que foram feitas de uma mesma primícia. E você vê que no livro de Oséias diz o seguinte, no livro de Oséias fala assim, né? A respeito das 2 casas. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão. Congregar significa fazer uma assembleia. E constituirão sobre si uma só cabeça. Então, se tem uma só cabeça, você está vendo que está apontando para um corpo, essa uma só cabeça. E subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Essa expressão Jezreel, no hebraico, tem o seguinte significado. Deus semeia. Você consegue ver aqui? Jezreel quer dizer Deus semeia. Então, Deus não está colocando isso para bonito aqui, mas ele está falando de um plantio, onde está sendo plantado, Deus está plantando alguma coisa. E quando fala aqui de subir da terra, essa expressão subir, ela tem um significado de brotar da terra. Então Deus está plantando na terra alguma coisa, brotando uma planta, porque grande será o dia que Deus semeia. Então essa semente aqui é Cristo. Quando fala, né, Cristo diz que se o grão de trigo não morrer, não pode dar fruto, mas se ele morrer vai dar grande fruto. Então é isso, Cristo é plantado, apontando para esse dia de Israel, Deus semeando. E agora Cristo plantado, ele vai brotar como Israel, como as 2 casas, como a casa de Judá e como a casa de Israel, unificada onde? Em um só corpo, por isso vão ter só uma cabeça. Então tudo isso está acontecendo nessa plantação de Deus. E aqui você vê a colhida dessa planta, a primícia dessa planta, que vai ser feita essa farinha. Fazer 2 pães ungidos apontando aí para as 2 casas de Israel. E agora o povo recebeu essa unção, foram feitos o que? Uma nação sacerdotal diante de Deus. Para quê? Para tocar as trombetas. Um outro ponto interessante que a gente vai ver sobre os 144 mil é que esse número 144 está apontando para muitas coisas proféticas. Por quê? Porque você vai ver o tamanho da muralha da Nova Jerusalém, era 144 côvados. Quando você olhar para a lei onde fala dos 6 dias em que Deus trabalhou, você vai ver que tem 144 horas. Por quê? Porque 6 dias vezes 24 horas, você vai ter 144. Então, 144 está apontando para esse tempo de trabalho, de serviço de Deus.
em 144 horas de trabalhos, que são 6 dias, e 1 dia de descanso, que é o 7º. E você vai ver também que Deus fala que a descendência de Abraão passaria 400 anos na terra do Egito, mas depois viria de lá. Então, quando você multiplica 400 anos vezes 360 dias, você vai ter exatamente 144 mil dias. Então, esses 144 mil apontam para o período de trabalho, também para a escravidão, onde o povo, quando completasse esse número, seria livre da escravidão. Por isso que você vai ver esses 144 mil em Apocalipse apontando para as primícias. É o povo que vai sair da escravidão. Mas isso é aí um estudo para um outro dia, né? Então não pense que esse número é um número literal, porque não é. A pessoa que diz que esse número é um número literal de 144 mil, ela está errando feio, né? Não é isso que o texto está dizendo. Então, você vê que aqueles 144 mil, eles cantam, eles tocam instrumentos, né? Apontando para quê? Para sacerdotes. E ali Deus está mostrando o quê? Aquele reino sacerdotal naqueles 144 mil, pessoas seladas, que agora são sacerdotes de Deus. Então, agora esses 2 pães apontando para 2 ungidos, ou seja, são 2 testemunhas de Deus aqui, vão receber o poder, a unção para tocar as trombetas. E essas trombetas, a gente vai ver num outro vídeo, elas apontam muitas coisas para nós. Por quê? Porque a Deus aqui está nos mostrando 2 coisas. Você vê que isso aqui começa quando? No dia de Pentecostes e vai terminar na última trombeta. Então, você tem aqui 2000 anos de toque de trombetas, que começa aonde? No Pentecostes, mas que vai se estender até a 7ª trombeta de Apocalipse, onde os sacerdotes vão estar tocando essa trombeta, né? Então essa trombeta ela se inicia quando os sacerdotes são consagrados e agora passa a tocar essa trombeta e ela vai ser finalizada onde? No toque da última trombeta que vai levar o povo para a festa das cabanas. Então o estudo da trombeta a gente vai ver num outro estudo mais detalhado, ok? Porque você vê que a lei ela tinha muitos pontos que apontavam para esses toques de trombeta, apontando aí para a vinda de Cristo, que eu não vou detalhar neste vídeo, mas um próximo. E feito isso, o povo consagrado a sacerdote, agora o próximo ponto era o dia da expiação. Então esse dia da expiação a gente pode ver que é um ponto mais importante, porque ele vai abranger muitas coisas aqui. Ele é uma figura profética de muitas coisas. Por quê? Porque aqui Deus está revelando Cristo entrando aonde? No Santo dos Santos. Isso vai estar apontado no Salmo 110, quando diz: Disse o Senhor a meu Senhor, assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo do estrado dos teus pés. Então, quando você vê essa expressão, assenta-te à minha direita, e depois também diz assim, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque, você está vendo 2 coisas. Você está vendo no Salmo 110 a realidade do Santo dos Santos. Por quê? Porque não existe um lugar mais santo do que o quê? Do que está à destra de Deus. Então, quando você vê um homem assentado à destra de Deus, você pode ter a revelação de que esse homem se adentrou ao Santo do Santo Celestial, que é a destra de Deus. Então você está vendo como o próprio Salmo estava mostrando a revelação da realidade das coisas de Deus naquele Salmo? E você vê em Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14 que diz, né? Eis que vi um filho do homem, ou um semelhante a filho do homem, que chegava com as nuvens do céu e o fizeram a chegar até o ancião de dias. Então você percebe que está apontando o Salmo 110 lá naquele ponto? Por que está apontando o Salmo 110 lá? Porque ali você está vendo que Cristo está ascendendo aos céus e estão fazendo ele chegar à destra de Deus. Ou seja, está sendo feito sumo sacerdote para se assentar à destra de Deus. Por que eu coloquei essa expressão 2000 anos aqui? Porque ela é mais ou menos a mesma ideia que vai estar aqui na festa das trombetas. Por quê? Porque aqui você vê uma representação de Cristo entrando no Santo dos Santos, mas você também vê uma representação de Cristo saindo do Santo dos Santos. Porque se o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, apontava Cristo ascendendo ao santuário celestial, então a saída do sumo sacerdote representava a saída de Cristo dos Santos, e o próximo ponto era levar o povo para onde? Para a festa das cabanas. Tudo isso está apontado aqui para nós. Então você vê que fala de uma grande expiação aqui, né? Então, quando nós formos falar do ano 49, a gente vai ressaltar mais esse dia aqui, para aprender muitas coisas sobre ele, porque ele está apontando para nós o quê? As 70 semanas. E aqui o sumo sacerdote saía com os pecados do povo perdoado para levar o povo para onde? Para a festa das colheitas, que era a festa das cabanas, que era a última festa do ciclo. E aqui se encerrava o ciclo de todas as festas do ano. Então, tudo isso está aparecendo aqui. Então você vê que o último ponto do dia da expiação era quando Cristo pegava aquele bode e levava para o deserto. Isso vai estar linkando com nós para onde? Com Ismael e com Edom. Porque você vê que Ismael vai ser lançado para o deserto. E na bênção de Isaac, você vê que Jacó
ia ficar com as partes férteis da terra, porém Esaú ia ser mandado para onde? A herança dele ia ser nos lugares que não eram férteis, ou seja, no deserto, na terra que não se produz, na terra que não se colhe nem se planta. Então Edom vai estar apontando para isso. Por isso que você vai ver em Daniel capítulo 8, quando está falando das últimas coisas, apontando para a vinda de Cristo, você vai ver dois animais, né? O bode e o cordeiro, que são animais apontados aonde? No dia da expiação. E nesse ponto aqui, você vê que o sumo sacerdote, quando saía, levava um bode para o deserto. Então, quando a gente vê aquele bode em Daniel capítulo 8, apontando para o dia da expiação lá também, você vai ver que tem tudo a ver com essas coisas. Aquele bode não tá para bonito lá, mas tá para apontando para você, para o bode que seria levado para o deserto. E esse é um contexto que a gente vai ver num outro estudo mais detalhado sobre o dia da expiação. E agora, o povo tendo seus pecados expiados, ele ia para onde? Para a festa das colheitas. E aqui na festa das colheitas, você vê que o povo tinha que pegar, né, dos seus produtos da terra e entregar e apresentar diante de Deus para que fosse celebrada essa festa. Então essa festa para nós aqui, ela apresenta o quê? A justiça eterna. Está apontando para a justiça eterna para nós. Onde o povo agora tem a alegria de ter os seus pecados expiados e agora vai celebrar a festa das cabanas. Onde vai ter o que? Paz e alegria. Tudo isso está apontando para quê? Para a vida de Cristo, o estabelecimento do reino. E na lei fala que o povo só poderia celebrar a festa das cabanas quando? Deuteronômio 16, versos 12 e 13. Lembra-te que fostes servos no Egito e guarda-te estes estatutos e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar, e alegrar-te-á na festa, tu, o teu filho, a tua filha, o teu servo e a tua serva, e o levita e o estrangeiro e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. Então você vê que tremendo que Deus aponta aqui. Quando eu tiver recolhido da tua eira, que aponta para o cereal, que aponta para trigo, ou cereais do tipo, e do teu lagar, né? Apontando aí para o trigo, ou para o cereal, e para o vinho. Então, antes que o povo celebrasse a festa das cabanas, dos tabernáculos, era necessário que o povo colhesse esses materiais. Porque essa daqui é a grande colheita, antes que viesse o que? A festa dos tabernáculos. Então, nesse ponto aqui, você ia ter as últimas chuvas do ano. E essas últimas chuvas, elas iam chover para que houvesse essa grande colheita e o trigo, né, e todos os outros materiais fossem entregues aonde? Aqui para a celebração. Então Deus mandava as últimas chuvas e o povo colhia a última colheita do ano. E Deus dá ênfase aonde? No trigo e na uva. Essas duas coisas iam ser colhidas nos últimos períodos, no último tempo determinado do ano. Agora, olha que tremendo com que Deus quis nos ligar aqui. Diz assim, Apocalipse 14:14. Olhei, eis na nuvem branca, sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem. Então, lembra aquele que aparece em Daniel, que era semelhante ao filho do homem? Tendo na cabeça uma coroa de ouro, porque ele vai reinar, né? E na mão uma foice afiada. E o outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Então você está vendo aqui uma colheita do cereal, né? Seara aponta para cereal. E esse cereal ia ser colhido. Mas também vai dizer: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário o que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. E saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas já estão amadurecidas. Então um anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e lançou no grande lagar da cólera de Deus. Então você vê que o trigo foi ceifado juntamente com as uvas do lagar. Porém as uvas vão ser pisadas aonde? No lagar da ira de Deus, apontando aí para a ira de Deus. Porém o cereal da terra foi ceifado e foi levado para onde? Para o celeiro de Deus. Ainda que não apareça aqui, você vai ver que tem essa ideia, né? Então, por que ele está botando aqui? Deus colocou para nós aqui o trigo, ou o cereal, e o vinho, para que você entendesse que essa aqui é a última colheita do ciclo. Esse ponto aqui é exatamente a última colheita do ciclo das festas do ano, onde a uva e o cereal vai ser colhido. Portanto, quando você olhar para esse ponto aqui, que diz que antes da celebração da festa das cabanas tinha que ser colhido o cereal e as uvas do lagar, era para você entender
que em Apocalipse estava tratando exatamente disso daqui. É a última colheita antes que viesse o quê? A festa das cabanas. Porque Deus está apontando naquele ponto que o último ponto da festa estava chegando, que é onde o povo iria se alegrar, né? Porque não trabalharia mais debaixo do que? Da expiação, porque a expiação foi feita aqui, e aqui o povo ia se alegrar diante de Deus, celebrando a festa por 7 dias em alegria. E nesse dia Deus manda na lei que o povo recolhesse algumas plantas, algumas folhas, que são de extrema relevância para nós, para compreender as profecias de Apocalipse. Porque veja que diz assim: porém, aos 15 dias do mês 7º, isso aqui está em Levítico 23, verso 39, quando tiveres recolhido o produto da terra, que é aquilo que a gente viu, que é a vinha e o cereal, apontando para o trigo e aí para as uvas, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia também, ao 8º, haverá descanso solene. Esse 8º dia aqui está apontando para muitas coisas para nós. Está apontando para o dia eterno, que vai ser comentado num outro estudo. E ele fala: haverá descanso solene. No primeiro dia tomarei para vós outros frutos de árvore formosas e ramos de palmeiras. Memorize esse ramos de palmeiras aqui. Ramos de árvores frondosas, salgueiros, ribeiras, e por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor, vosso Deus. Então Deus dava um mandamento que o povo tinha que se alegrar diante dele, e se alegrando eles tinham que pegar esses ramos de palmeiras para se alegrar diante de Deus. Em Apocalipse 7:9 vai dizer o seguinte, Apocalipse 7:9 vai dizer: depois dessas coisas vi, eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas e com palmas nas mãos. Algumas pessoas olham para esse palmas nas mãos e pensam que é bater palmas, né? Mas quando você olha para essa expressão palmas nas mãos, vai dizer exatamente assim: palmeiras. Então esse povo está com folhas de palmeiras nas mãos. E com que? Com vestiduras brancas. Aqui você tem 2 festas aqui. Vestiduras brancas e palmeiras. Quando nós vimos na lei que dizia bem assim: ramos de palmeiras, o povo quando ia celebrar a festa das cabanas no primeiro dia, eles tinham que levar ramos de palmeiras. E quando você olha em Apocalipse 7:9, quando diz com palmeiras nas mãos, é justamente para você linkar com a festa das cabanas. Por quê? Porque esse povo agora está indo em direção à festa das cabanas. Porque vai dizer o que mais sobre esse povo? Diz assim, verso 13: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, que é aquele ponto que a gente vai ver em Daniel 8, 9 e 11, da abominação da desolação, que é o ponto que a gente vai ver onde o bode vai estar fazendo guerra contra o cordeiro, contra o carneiro. Mas eles vieram disso, eles passaram já por isso. E agora o que vai dizer? Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Quando você vê aqui a expressão vestiduras brancas, é que esses homens alvejaram, lavaram as suas vestes aonde? No sangue do cordeiro, e as suas vestes tornaram-se brancas. Então você consegue perceber que esses vestidos brancos e alvejar suas vestes no sangue do cordeiro está apontando justamente para quê? Para o dia da expiação, onde Cristo vai expiar o pecado do povo e vai jorrar o sangue dele sobre os homens para que alveje as suas vestes. Então exatamente esse ponto aqui é o dia da expiação. Porém, quando fala com palmas nas mãos, você está vendo que povos de todas as tribos, línguas e nações que foram compradas por Deus, que agora estão entrando aonde? Na festa das cabanas. E essas pessoas foram colhidas como aquela grande colheita que a gente viu e vão ser entregues aonde? Na festa das cabanas, como um povo redimido de Deus para a alegria da festa das cabanas. Por isso que vai dizer assim: razão porque se acham diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no seu trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Consegue ver que tremendo aqui a festa do tabernáculo apontando aqui? Isso aqui é extremamente, revelador para nós. Você viu aqui a festa da expiação e agora a festa das cabanas aqui. Então tudo isso acontecia nesse ciclo de anos aqui que Deus está apontando para nós. E você tinha 6 pontos de trabalho na expiação, mas aqui o que é que acontecia no 7º ponto? O povo já tinha sua expiação feita, ou seja, eles lavaram suas vestes. Aqui já colheram todos os frutos do ano e agora estão usufruindo. E agora estão comemorando e comendo desses frutos no 7º ponto. E tudo isso ia acontecer durante
6 anos, porque você podia colher no primeiro ano, você podia colher no segundo ano, você podia colher no terceiro ano, você podia colher no quarto ano, você podia colher no quinto ano, mas quando chegasse no sexto ano, o povo ia receber uma grande chuva nesse ponto aqui, para que a última colheita desse em abundância, para que o povo se alimentasse no sétimo ano do fruto do sexto ano. Né? E isso estava apontando também para nós o dia e o ano dos jubileus, que a gente vai ver no próximo vídeo. Por enquanto eu vou finalizar por aqui esse primeiro ciclo, e no próximo vídeo eu vou falar sobre esse sexto e sétimo ano aqui, que são de tremenda revelação para nós. A paz de Cristo a todos os irmãos, e não deixem de se inscrever no canal.